Questão número 32 de geometria. Veja o transferidor. Determine as medidas dos ângulos abaixo, indicadas pelo transferidor, e classifique-os. Classificar em agudo, obtuso, vamos ver aí quais são esses ângulos. Eu não vou fazer todos esses ângulos, porque os exercícios são muito repetitivos, são exercícios de treinamento, e aí eu selecionei esses aí que eu marquei para vocês, para eu fazer. Tá? Então, vou fazer aí as alternativas A, C, D, G e M. Vamos fazer a letra A. Eu tenho o ângulo POQ e eu tenho o transferidor aí mostrando as semirretas, a origem é o O, e eu vou marcar para você aí o ângulo POQ, olha só. Aí o ângulo POQ é marcado. Ele parte de O em direção a Q e de O em direção a P. E aí dá essa abertura. Veja que a direção de P começa em 0 e a direção de Q está em 20. Portanto, essa abertura aí mede 20 graus. Portanto, o valor do ângulo POQ, 20 graus. É só a gente olhar a medida lá no transferidor. Você pode ver que no sentido anti-horário, o transferidor está... Ele começa no sentido anti-horário medindo aí 0, 10, 20, 30, 40. E no sentido horário ele faz o contrário. Tá? É só porque o transferidor ele é uma régua normalmente transparente, e aí depende da posição que você quer medir o ângulo, ele te dá essas duas opções, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Mas a medida é a mesma, tá? Então, tanto faz você usar a medida anti-horária quanto a medida horária. Por exemplo, se você utilizar ali a medida do sentido anti-horário, você vai ter que a direção P é 180 e a direção Q é 160. E você faria a diferença de 180 para 160, você chegaria também ali nos mesmos 20 graus, né? Letra C, POS. Vou mostrar para você aí o POS, ó. Partindo de O em direção a S, partindo de O em direção a P. Dá essa abertura que eu mostrei aí de azul, que é o ângulo POS, né? Nós temos uma semirreta partindo de O em direção a S, uma semirreta partindo de O em direção a P. E tem essa abertura, olha só. Em P, a direção é 0 graus. E lá no S, se você observar, está entre o 90 e 80, né, no sentido anti-horário. Ali nós temos 85. Portanto, esse ângulo POS mede 85 graus. Né? Então, está aí a medida deste ângulo. Um ângulo também agudo. POT. Vamos mostrar o ângulo POT. Ó. Uma semirreta partindo de O em direção a T, outra semirreta partindo de O em direção a P, dando essa abertura. A direção em P é 0 e a direção em T, se você observar, aí é 100. Portanto, esse ângulo POT, ele mede 100 graus, é um ângulo obtuso. G, ângulo QOU. Então, vamos marcar o ângulo QOU aí, ó. Semirreta partindo de O em direção a Q e partindo de O em direção a U, forma essa abertura. O Q começa em 20 ali, ó, se você observar. O U está no 140. A medida desse ângulo é a diferença entre os dois, ou seja, a diferença entre 140 e 20 é 120 graus. Então, essa abertura aí é de 120 graus, porque ela começa em 20 e vai até 140, dando uma abertura de 120 graus, e aí, nesse caso, a gente tem que fazer a diferença. Letra M, SOV. Bom, o SOV que a gente tem aí, vamos marcar. O SOV, ó. Partindo de O em direção a S, partindo de O em direção a V, nós temos essa abertura. A direção S ali está no 85. A direção V está no 163, se você observar aí, ó. 160 está um pouquinho antes do 165, é o 163. Fazendo a diferença aí do ângulo que tem entre 163 e 85, a gente tem 78. Então, esse ângulo mede 78 graus, mais um ângulo agudo aí. Ângulo ROT. Marcando o ROT aí, ó. Partindo de O em direção a R e partindo de O em direção a T, temos essa abertura. No R nós temos 50, no T nós temos 100. Portanto, a diferença, que é o espaço entre esses dois ângulos aí na medida do transferidor, de 50 graus.